E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para falar de um assunto nada agradável, porém necessário de ser falado, que é o incêndio do Museu Nacional que ocorreu no último dia 2 de setembro. Para que você entenda a gravidade do que aconteceu lá, primeiro eu preciso te explicar a importância do museu. O Museu Nacional foi criado em 1818 e completou 200 anos em junho desse ano. Ele tem, ou infelizmente tinha, um acervo muito variado entre geologia, paleontologia, botânica, zoologia, antropologia biológica, arqueologia e etnologia. Para que você tenha ideia da importância desse museu, foi lá que a princesa Leopoldina, casada com Dom Pedro I, assinou a Declaração de Independência do Brasil em 1822, que anos depois também foi palco da primeira Assembleia Constituinte da República, que foi entre novembro de 1890 e fevereiro de 1891, marcando o fim do Império Brasileiro. E agora que você já sabe um pouco da história do museu, eu quero que você entenda um pouco do que tinha lá dentro e do que pode ter sido perdido com esse incêndio. Entre os principais tesouros do Museu Nacional estão nada mais nada menos que o crânio de Luzia, que é o fóssil mais antigo encontrado nas Américas. Atenção, não é no Brasil, é nas Américas. Ou seja, se isso se perdeu, não foi uma perda apenas para o nosso país. O Bendegó, um meteorito de 5 toneladas, o maior já encontrado na história do nosso país, que foi a única coisa que ficou intacta após esse incêndio. Múmias e objetos egípcios raros comprados por Dom Pedro I e Dom Pedro II, que formavam simplesmente a maior coleção egípcia da América Latina. Mas afinal, nem tudo se perdeu. O que foi salvo desse incêndio? Como eu já disse, o meteorito de Bendegó, parte da coleção de zoologia, a biblioteca central do museu, outros minerais e algumas cerâmicas, o herbário, também o departamento de zoologia e vertebrados e um crânio, que pode ser o de Luzia. Mas atenção, pode ser. Vamos torcer para que seja, né? Afinal seria uma perda irreparável. Mas agora que você já entendeu a real importância do museu, o que realmente estava lá, o que foi perdido, o que pode ter sido salvo, é hora de colocar os valores na mesa e entender o porquê dessa catástrofe. Que acredite, não foi algo tão imprevisível assim. A última grande reforma que o museu passou foi em 2014 e na verdade nem foi tão grande assim. Foi só uma reforma pela biblioteca central do museu. Vamos falar de valores. Em 2018, até agora, o museu gastou R$268 mil. O que equivale, por exemplo, a menos de 15 minutos de gastos do Congresso Nacional em 2017, pessoal. Câmara e Senado custaram 1,16 milhão por hora, segundo o levantamento da ONG Contas Abertas, que acompanha os gastos do governo. E isso não é tudo. Se comparado ao Poder Judiciário, a situação é ainda mais desfavorável. Os mesmos R$268 mil gastos até agora no ano de 2018 pelo museu seriam capazes de manter a máquina judiciária por menos de 2 minutos. 2 minutos no ano de 2017. No ano passado, a justiça brasileira custou mais de 90 bilhões de reais. De tudo que foi gasto pelo museu nesse ano de 2018, uma parcela muito pequena foi destinada para reformas, no valor de 31 mil. Enquanto isso, não muito longe do museu, a poucos metros, aliás, o estádio do Maracanã, na sua última reforma para a Copa de 2014, gastou 1 bilhão e 300 milhões de reais. O total gasto pelo Maracanã em reformas é 5.022 vezes maior do que o total gasto pelo museu até agora em 2018. Para você ter ideia, em 2017 o museu teve gastos na ordem de 413 mil reais. Uma quantia bastante modesta diante do orçamento da União. Vocês não acham? E se ainda não está suficiente para você, te falo mais. Esse número se torna ainda pior se comparado com a corrupção no nosso país. Por exemplo, o ex-diretor da Petrobras, o Pedro Barusco, poderia manter o museu por 640 anos. E sabe com que dinheiro? Com os 267 milhões de reais que ele devolveu como parte do seu acordo de delação premiada. Ok, se isso não é suficiente para você ver a situação de bosta que o nosso país está, a gente pode ir além. E o valor de 413 mil reais ainda é 15 vezes menor
que o valor de 6,5 milhões gasto pelo ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e a sua esposinha, Adriana Anselmo, com a compra de joias de 2000 até 2016. 6 milhões de reais em joias em 16 anos, que você já imagina da onde saiu, né? Bom, eu não precisaria falar mais nada, e muito menos o porquê desse museu ter pego fogo, né? E ter acontecido o que aconteceu. O porquê desse incêndio, o porquê das proporções, o porquê de tanta indignação. Mas para que não falem que eu não disse, eu vou dizer. Esse incêndio é criminoso, pelo crime de corrupção. Porque o dinheiro nesse país vai pro bolso do político e não vai para as instituições. Porque não vai pra saúde, porque não vai pra educação, porque não vai pra ciência, porque não vai pra cultura, porque não vai pra pesquisa, porque não vai pra puta que pariu nenhuma da onde deveria ir. Eu sinto muito se você aí do outro lado se dói com isso, mas é a pura verdade. Então, se você tem um pouco de dimensão da situação do nosso país, vote consciente. Nesse incêndio se foi grande parte da nossa história. E muito ainda vai embora na mão desses políticos criminosos que a gente tem nesse país. Infelizmente, não é a primeira vez que a gente perde algo importante nesse país e não vai ser a última. No fundo, eu e você somos também muito culpados por tanta história do nosso país ter virado cinzas lá. Porque querendo ou não, quem coloca aquela galerinha corrupta lá dentro sou eu, é você, somos nós. Assim como não houve repasse de verba suficiente para a reforma do museu, não tem repasse de verba suficiente para os hospitais, não tem repasse de verba suficiente para a educação, não tem repasse de verba suficiente para a cultura, não tem repasse de verba suficiente para nada nesse país. Para que não tenhamos mais casos como esse do museu, agora em outubro, vai lá e vota consciente. Faz a tua parte. Não importa se o teu vizinho, se a pessoa do lado vai fazer errado. Faça o teu. Cada um que pague pelo que fez depois. Agora você já sabe porque a nossa história pegou fogo, né? Até o próximo vídeo.